Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área e a história que eu vou contar para vocês hoje é sobre o Império Napoleônico, entre 1804 e 1815. Bora começar! Bom, para a gente começar é necessário recapitular a aula passada. Você viu comigo que em 1799 Napoleão dá um golpe, o 18 Brumário, e ele entra no poder apoiado pela burguesia. Só que de um lado você tinha a galera ligada a Luís XVI, querendo retornar ao trono. O Luís XVI ele foi guilhotinado, mas os monarquistas queriam que a França voltasse então a ser uma monarquia. De outro lado, você tinha radicais revolucionários que queriam apagar, não viam, na verdade, o Napoleão como um bom representante. E aí, conforme o tempo vai passando, Napoleão ele vai, primeiro, sendo apoiado pela burguesia e ele vai concentrando poderes. No primeiro parágrafo da página 92, diz que em 1802 ele fez um plebiscito, se tornou cônsul para a vida inteira, vitalício. Só que 2 anos depois, em 1804, ele faz um novo plebiscito e ele vira imperador da França. E aí o segundo parágrafo diz assim: nas relações externas, o Império Napoleônico foi marcado por intensos conflitos. A reestruturação política e militar e a recuperação financeira da França preocupava alguns países europeus. Então você tem que lembrar que a França tinha inimigos externos. Outros países absolutistas olhavam a França e tinham medo que essas ideias de revolução chegassem nesse país. Então vários países vão se unir contra a França, e aí diz no segundo parágrafo que a Inglaterra, a Áustria, a Prússia e a Rússia vão se unir, vão fazer uma coligação, ou seja, um grupo de países, e vão declarar a guerra à França. Ainda na página 92, no parágrafo 13 e 4, o livro vai explicar por que esses países se reuniram, se juntaram numa coligação. Aliás, quando a gente fala de Prússia, a gente está falando da Alemanha primitiva. Tá? Os prussianos vão montar a Alemanha no século XIX. Mas voltando ao assunto, esses países vão se juntar contra a França e tem 3 receios muito grandes aqui. O primeiro deles, o expansionismo territorial francês. Foi uma das principais características do movimento do Napoleão, que era expandir o território, ou seja, dominar outros lugares para afirmar a supremacia francesa. E até um dos motivos da fama de Napoleão. Como ele era um exímio general, ele tinha muita habilidade com lidar com o exército, e aí ele vai conquistar diversos territórios. Vai ter várias batalhas contra vários países europeus. Só para você ter uma ideia, ele vai conquistar o Sacro Império Romano Germânico, parte do norte da Itália, territórios da Bélgica, territórios da Holanda, territórios da Espanha. Então ele vai ter um expansionismo característico do governo dele. Então esses países tinham medo dessa expansão, por isso se juntaram. O segundo ponto é então o medo da propagação das ideias iluministas, que era a ideia de liberdade, igualdade, fraternidade, acabar com o absolutismo, acabar com o antigo regime. Então é o segundo ponto que esses países vão se juntar. E tem um ponto a mais ainda, que é um ponto da Inglaterra em específico, porque a Inglaterra era a grande rival da França. Vamos lembrar que a Inglaterra estava passando por um momento de revolução industrial e ela queria vender os seus produtos industrializados. Só que eu não consigo vender se eu tenho a França como rival, se eu tenho a França dominando alguns mercados europeus. Então, eu, Inglaterra, quero rivalizar com a França e, mais do que isso, vou fazer uma guerra contra ela, que daí eu acabo com essa disputa, eu vou pegar e dominar os mercados consumidores da Europa. Então a página 92, parágrafo 3 e 4, te explica isso, os motivos pelos quais esses países vão se juntar. Anteriormente eu tinha falado que a Inglaterra tinha estratégia contra a França. Agora na página 93 é o contrário. Qual que era a estratégia da França contra a Inglaterra? No primeiro parágrafo da 93 ele diz assim: durante as batalhas no continente europeu, o exército francês parecia imbatível. Pessoal, a França tinha a melhor armada em terra, em continente. Então ela começa a expandir muito o seu território. Só que a maior dificuldade do Napoleão era chegar na Inglaterra. Vamos lembrar que a Inglaterra está numa ilha, a ilha da Grã-Bretanha. Então você tem que atravessar o mar para chegar lá. Só tem um porém. A Inglaterra, além de estar isolada, por estar numa ilha, tem a melhor marinha. Então o exército terrestre do Napoleão não dá conta de chegar nas terras inglesas por conta do mar, por conta da marinha inglesa. Enquanto a França tinha o melhor exército na terra, a Inglaterra tinha o melhor exército nos mares, tinha uma marinha excepcional. E aí Napoleão perde algumas batalhas em relação contra a Inglaterra, e ele tem agora uma ideia, e essa é a parte mais importante da aula. Para
enfraquecer a Inglaterra economicamente, já que ele não consegue chegar militarmente, ele decreta o que a gente chama de bloqueio continental. E esse bloqueio falava o seguinte: proibia qualquer país europeu ou asiático, ou enfim, da redondeza, a comercializar com a Inglaterra. Ou seja, você estaria proibido pela França, você não poderia nem comprar produto industrial inglês, nem vender matéria-prima para a Inglaterra para ela fazer esse bem industrial. Então imagina, o Napoleão chega e manda essa notícia para todo mundo. Não pode mais comercializar com a Inglaterra. Claro, né, pessoal? Ele faz isso porque ele pensa, bom, se Portugal não vender matéria-prima, a Inglaterra não tem a matéria-prima para produzir. E sem contar que ela não vai ter ninguém para vender os seus produtos. Então, nessa estratégia econômica, o Napoleão decreta o bloqueio continental em 1806. Tá, mas e se alguém quebrasse esse bloqueio? Se alguém fizesse esse comércio com a Inglaterra? O que ia acontecer? Bom, o Napoleão deixou bem claro: quem quebrasse esse bloqueio sofreria uma intervenção militar francesa, ou seja, seria invadido. Então, países ao redor, além daqueles que eu já invadi, eu, Napoleão, eu acabei de dar esse recado. Se fizer comércio com a Inglaterra, se fornecer matéria-prima para eles, se comprar produtos industriais, eu vou invadir o teu país. Claro, né, gente? Isso era uma ameaça com um tom bem severo, porque, vamos lembrar, a França tinha o melhor exército na região, tinha o melhor exército europeu. Então as pessoas não, né? Os países vão ficar acuados em relação a isso. E aí vem a pergunta clássica, né? Tá, qual país ou quais países pagaram para ver? Bom, a gente tem Portugal em 1807 e a Rússia em 1811. Só que tem um detalhezinho aqui. Portugal, quando fura o bloqueio e faz comércio com a Inglaterra, a França de Napoleão faz o que falou que ia fazer. Invade Portugal. Até ele aproveita e invade a Espanha também, já que ele tinha que passar pela Espanha, ele aproveita e domina o território espanhol. É nesse momento, pessoal, que a família real vai fugir para o Brasil. A gente vai ter uma aula especial para falar sobre isso, a chegada da família real em 1808 na colônia de Portugal, que era o nosso Brasil. E aí, esse momento tem tudo a ver com a invasão de Napoleão, porque quando a França invade Portugal, a família real dá no pé, 10 mil pessoas fogem e vão chegar aqui no Brasil. Mas isso a gente vai falar numa outra aula. Ok, a invasão francesa deu certo, dominou a Península Ibérica. Só que em 1811, o czar Alexandre I, ele desrespeitou esse bloqueio, furou então essa ordem que o Napoleão tinha colocado, e em 1812, então, a França invadiu o Império Russo, né? Essa era a promessa. Se fizesse comércio com a Inglaterra, seria invadido. Com a Rússia não foi diferente. Só que esse momento é a pedra no sapato de Napoleão. Por quê? Porque ele perdeu. A invasão francesa sobre território russo fracassou. Não deu certo, igual em Portugal. Só para você ter uma ideia, a França marchou com 600 mil homens. 600 mil. Cascavel hoje tem 320 mil pessoas. Então faz a comparação aí, quase duas vezes a nossa população. E um pouco menos, né, que 2 vezes a nossa população. De 600 mil homens que voltam 100 mil homens. What? Ou seja, Napoleão perdeu 500 mil soldados, meio milhão de soldados. E aí você pode perguntar, tá, como que ele perde? Tem 2 pontos principais aqui. Primeiro, pelo inverno russo. Né? Vamos lembrar que a Rússia é um território gigantesco. Então até você chegar na capital, precisa de muito tempo para você fazer essa marcha. E aí, se você pegar o inverno russo, que é um dos mais rigorosos do mundo, você está perdido. Né? O inverno lá, claro que a região que Napoleão chegou não chegou nessa temperatura, mas tem a região da Sibéria que é menos 40 graus. Menos 40 graus. Então, perceba como o inverno russo ele é muito rigoroso. Além do inverno que o Napoleão pegou, o russo, eles fizeram o que a gente chama de tática da terra arrasada. Como assim? Imagine que a França está invadindo Cascavel. Faz aí a analogia, faz a comparação, e Napoleão está marchando sobre Cascavel. E o objetivo de Napoleão é chegar até Foz do Iguaçu. A estratégia russa era fazer o seguinte: todo mundo de Cascavel abandona a cidade e, além de abandonar a cidade, taca fogo nela e foge para uma outra cidade. Quando o exército chegar, ele vai precisar de mantimento, ele vai precisar de abrigo e não tem nada. Não tem comida, não tem casa para se abrigar no inverno
E aí, tá bom, vamos marchar para a próxima cidade. Chega na próxima cidade, a mesma coisa, cidade destruída. E assim foi, e a Rússia queimou muita cidade. Para você ter noção, eles atearam fogo em Moscou, a capital. Eles atearam fogo e fugiram da cidade. E aí, quando Napoleão chega lá, né, a míngua, com pouquíssimos soldados, não tem o que fazer. Tem uma hora que ele decide voltar, e aí, nessa retaguarda, os russos pegam o exército de Napoleão e aí faz um massacre gigantesco. Então, esse momento que o Napoleão perde na Rússia, a gente chama de início do fim. Porque a partir desse momento que o Napoleão perde força, ele vai ter uma consequência muito grave lá na Europa, lá na França, que daqui a pouco a gente vai falar. Então, essa perda em território russo foi irreparável para Napoleão e vai ter consequências drásticas para ele. E aí, esse grande império começa a ruir. E na página 94 ele vai te explicar o porquê. Diz assim: após o fracasso da campanha na Rússia, Napoleão perdeu apoio político dentro da França. Então ele começa, a moral dele começa a baixar em território francês. Imagina, perdeu 500 mil homens. Para agravar a situação, em 1814, 2 anos depois da derrota, Paris, né, a capital da França, foi invadida pelos países inimigos da França. A Áustria, a Prússia, a Rússia. Então, além de ele perder 500 mil homens, ele está enfraquecido, os países ao redor, os inimigos aproveitam esse momento para invadir a França. E esses países vão ter vitórias. Diante dessa situação, o imperador saiu do trono, abdicou do trono, ou seja, desistiu de ser imperador, e ele vai se exilar numa ilha, lá no mar Mediterrâneo, que é a ilha de Elba. E aí, com Napoleão no exílio, o governo francês foi assumido por Luís XVIII. Luís XVIII, ele era parente do Luís XVI, aquele que foi guilhotinado. Lembra que eu falei que os monarquistas queriam voltar no poder? Pois é, eles voltam aqui. E aí, a dinastia de Bourbon é colocada no poder de volta, e a maioria da população considerou isso uma imposição dos países vencedores, dos países absolutistas, um retrocesso da Revolução. Nessa situação caótica, em 1815, Napoleão ele foge do exílio e ele retorna para Paris porque ele percebeu que a população ainda estava do lado dele. E ele volta, toma o trono, só que ele fica por 100 dias no poder só. Por isso que a gente chama de governo dos 100 dias. Porque, de novo, os países inimigos vão vir, vão invadir a França e vão acabar com ele. Só que essa foi uma das últimas batalhas. Napoleão ele foi detido, ele foi encaminhado e foi preso na ilha de Santa Helena, e ele vai morrer lá ele vai permanecer lá até sua morte em 1821, e aí acaba toda a história de Napoleão. E a coligação, né, os grandes inimigos, a Áustria, a Prússia, a Rússia e a Inglaterra, que fizeram essa coligação contra a França, conseguiram então prender Napoleão, acabaram com o governo dele, e esses países vão se reunir e fazer o que a gente chama de Congresso de Viena. Viena, capital da Áustria, Congresso, uma reunião. Eles fazem essa reunião lá em Viena e eles têm que decidir fazer alguma coisa com a França e com a Europa. E o objetivo deles, a escolha deles é fazer tudo voltar como era antes de 1789, ou seja, a coligação do Congresso de Viena, eles fazem até um pacto militar, que é a Santa Aliança, eles querem voltar às configurações anteriores da Revolução Francesa. Ou seja, voltar com o antigo regime, voltar com privilégios da nobreza, voltar com o absolutismo monárquico, um rei mandando em tudo. Então a França passa por esse momento de retorno com esses momentos anteriores à Revolução. Então esse é o Congresso de Viena. São esses 4 países se juntando e impondo sobre a França ideias anteriores à Revolução Francesa. A França volta às configurações anteriores da Revolução, mas tinha um detalhe: as ideias de revolução já se espalharam, já era tarde demais. E aí vai pipocar muitas revoluções entre 1820, 1830 e 1840, que a gente vai trabalhar numa outra aula. Então eles voltam às configurações anteriores da Revolução, com o antigo regime, mas já era tarde demais, as ideias iluministas já tinham se espalhado. Então, resumindo a nossa aula, você viu hoje como é que Napoleão se tornou imperador, os países que ele tinha como grandes inimigos, né, a Inglaterra, a Áustria, a Prússia e a Rússia, o bloqueio continental, 2 países rompendo esse bloqueio, Portugal e Rússia. Portugal foi invadido e deu certo o domínio, a Rússia foi invadida, fracassou, perdeu 500 mil homens, Napoleão retorna para a França sem apoio político, é invadido pelos países
que eu já mencionei, e aí eles acabam com o governo de Napoleão. Napoleão tenta fazer um retorno, faz lá o governo de 100 dias, não dá certo, é preso e vai morrer em 1821. E por fim o Congresso de Viena, que é voltar à França às origens anteriores aí da Revolução Francesa. É isso a nossa aula de hoje. É isso por hoje. Obrigado pela atenção e diga tchau. Now the world